nos abençoar e que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Nós vimos que um dos lemas da reforma é solus Christus. Lutero, quando ele protestou contra os desmandos de indulgências da Igreja Católica, ele se valeu da passagem de Paulo que fala que só em Jesus Cristo há salvação. Isso nós podemos encontrar tanto em Romanos quanto em Efésios, principalmente em toda a Bíblia Sagrada. Somente o Evangelho era o ideal para salvar o homem dos seus pecados. Lutero tentou expressar isso por meio das suas 95 teses que ele pegou na igreja de Wittenberg. E ele tentou dizer por meio daquilo que ele estava expressando, que somente Cristo era o autor e o consumador da nossa fé e da nossa esperança. O que significa que não há salvação para o homem a não ser por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra evangelho, deixa eu pegar aqui, a palavra evangelho, né, que vem da língua grega, que vem do eu e do Ângelo, né? Eu, bom, Ângelo, anúncio. Então, seria o anúncio das boas novas, né? A palavra evangelho significa isso. E o apóstolo Paulo, E o apóstolo Paulo, ele está tentando dizer, né, não somente Paulo, mas também Lutero, que somente em Cristo há salvação. A formação né, nós vemos no Antigo Testamento a tradução grega do Antigo Testamento, que é a tradução dos 70, no qual a palavra mais como um verbo de como um substantivo tem o sentido de anunciar, evangelizar.
em algumas ocasiões são compreendidas no contexto do livro do profeta Isaías, especificamente nos textos deuterocanônicos de Isaías, que vai de Isaías 40 a Isaías 55, e também do título de Isaías, que vai dos 56 ao 66, que é bem conhecidas essas palavras na língua, né, do aramaico, do hebraico, que é a língua que Jesus falava na época dele, e as pequenas sinagogas daquela época, certamente elas tinham, além do Torá, o livro dos Salmos e o livro dos Profetas. O livro de Isaías, então, ele traz um anúncio da boa nova do Evangelho, e ele faz uma apresentação do noivo, da vinda do reino de Deus, como uma situação bem particular. O período do exílio babilônico, o tempo anterior a ele, é um momento em que o povo judeu está passando por uma fase difícil, e o texto do Evangelho retrata sobre os homens que época traz o pré-anúncio das coisas boas, ou como são belos sobre seus montes os versos mensageiros que anuncia paz, do que proclama as boas novas e anuncia salvação, do que diz em Sião, o teu Deus reina. Isso está em Isaías 52. Então, a proposta do Evangelho de Cristo, ela vem para trazer uma proposta de paz, não somente uma proposta, mas ele vem para dizer, principalmente aos judeus: tu tem caminhado até aqui, agora o Evangelho vai ser com você e por você. Então, a boa nova apresentada por Cristo é para que os judeus e todas as nações da terra pudessem ser apresentados as boas novas dos evangelhos, tanto ao judeu quanto aos outros homens de toda a terra. A boa nova apresentada por Isaías, ela faria uma referência à intervenção salvífica e libertadora de Deus na história humana por meio de Israel. O povo escolhido por ele daria salvação para todas as nações. O Novo Testamento, então,
peça a mensagem de Jesus Cristo como evangelho com dois sentidos. Jesus Cristo é aquele que vem restaurar o reino de Deus, trazendo a salvação como prometido por Isaías, e ele também vem pegar um evento de boa nova para todas as pessoas. Então o evangelho sai ali do núcleo do povo judeu, mas a mensagem é para todas as nações. E é isso que o evangelho vem trazer. Então, por isso, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo não são vários evangelhos, mas um só que traz toda a mensagem para aqueles que acreditam nele. Se você acreditar em Jesus Cristo, você será salvo, tu e a tua casa. Não importa se tu é judeu, se tu é grego, não. O que importa é você ter essa fé. Por isso, a proclamação dessa mensagem significa o Evangelho, porque Deus reina dentro da história dos homens e não fora dessa história. Deus, ele reina sobre todos e por todos. E nós vemos também que, sob a apelação oral dos judeus a Jesus Cristo, obrigado, nós, sobre o termo que estava sendo relacionado no primeiro século, a apelação oral e não aos escritos, porque o judeu, quando o evangelho foi escrito, ele tinha muito dessa coisa da apelação oral. Não é que nem para nós que vale o que está escrito, não. Os judeus tinham a Torá, que eram os 5 primeiros livros de Moisés, e a Tequiná, que era o resto do Novo Testamento, mas eles também tinham uma espécie de palavra oral para que todas as gerações para que a tradição daquilo que não foi escrito também não se perdesse. Porque senão não vale o que está escrito. Então, muita coisa do que não estava escrito, os cristãos não colocaram isso no Novo Testamento. Então, para os apóstolos e para Jesus Cristo, o que valia é o que está escrito. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, ele trabalhava muito com que os profetas tinham escrito, e
A promessa é que aquilo que estava escrito iria se cumprir. Em Cristo, tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento iria se cumprir em Cristo ipsilíteris, né, como se diz. Então, outra questão, outro aspecto que devemos destacar é o fato que o Evangelho ser um acontecimento cristão, que realizou de forma contrária das expectativas. Né? Não é esperado que o Evangelho chegasse tão longe, pelo menos não para os judeus. Obrigado pela meta. Não é esperado, pelo menos não para os judeus. E isto ocorreu, né? Nós vemos aqui que, por exemplo, no contexto do exílio do povo de Israel, o exílio babilônico, o rei Ciro, que era do mundo pagão, ele é considerado um enviado de Deus para a salvação do povo, porque libertar os exilados e dar a eles a possibilidade de retorno à sua terra. Então, enquanto o rei Nabucodonosor veio e destruiu Israel, e ele foi considerado um tipo do anticristo, porque depois ele matou o rei, ele fez com que adorasse a imagem dele. O rei Ciro, que era do mundo pagão, ele foi considerado, o Nabucodonosor também era do mundo pagão, mas enfim, o rei Ciro, ele foi considerado um salvador da pátria pelos judeus. E no templo, ele autorizou a reconstrução do segundo templo de Jerusalém, conforme a política da denominação dele, e ele admitiu a atividade religiosa judaica. Então, enquanto Nabucodonosor destruiu o templo e levou cativo, para o judeu, o Ciro foi um salvador porque libertou eles e permitiu a reconstrução do templo, né? E que ainda mais porque ele não fazia parte do povo da aliança. Além do mais, o Evangelho de Jesus que nós vemos nos 4 primeiros livros do Novo Testamento é uma boa nova de libertação. Então, para o judeu, tudo aquilo que Jesus Cristo falava não poderia ser verdade porque não encaixava não na palavra sim, mas na mente deles não encaixava com aquilo que estava escrito, né? E ele transforma a situação de opressão do mundo do modo concreto, ou seja, a libertação que envolve
não, eu já vou chegar lá, José, mas para o judeu, o evangelho envolve, para todos, aliás, o evangelho envolve uma libertação que transforma o evangelho numa maneira de o evangelho ele traz a libertação dos cativos, dos presos, como o próprio Jesus ele diz. Então, ele transforma a vida oprimida das pessoas em uma vida liberta, uma vida integral liberta, né? E o judeu achava que isso era impossível, porque o judeu ele não conseguia, como bem colocado pelo meu irmão, ele não conseguia aceitar esta essa salvação espiritual. Eles achavam que o Messias viria sim de Davi e tal, mas ele viria reconquistar o reino de Israel e não trazer uma salvação espiritual por causa dos pecados. Né? Eles até poderiam acreditar que sim, que Jesus, que o Messias viria resgatar eles de seus pecados, mas eles acreditavam muito mais que o Messias viria reconquistar Israel e os livrar do Império Romano. Né? Porque primeiro era o Império Babilônico que assolou, depois foi o Império Romano. Então, quando Jesus Cristo veio e eles viram que não era aquilo que eles pensavam, eles disseram, não, esse não pode ser o Messias prometido. Então, eles o mataram. Eu não, veja bem, eu não estou dizendo que os judeus como um grupo, como um povo mataram Jesus. Não é antissemitismo. Eu estou dizendo que aqueles que deveriam cuidar e proteger de Cristo, né, que era principalmente ali os sacerdotes, os homens da lei, eles mataram, certo? Eu acredito que eles acreditavam justamente nisso, que por judeu o Messias viria libertar eles, mas não libertar o mundo. Seria como uma ordenança para o judeu, seria uma salvação para o judeu, porque o judeu era o povo escolhido, agora não o mundo. O mundo jazia no maligno, né? Então, por judeu, é mais fácil pensar numa salvação interna, numa salvação que não iria para as nações, mas viria para ele, certo? E quando Jesus Cristo ele faz uma menção de dentro para fora, porque ele foi primeiro para Israel,
Tanto é que quando a mulher de... para vocês terem ideia que primeiro Jesus Cristo veio para Israel, isso é verdade, isso não é do judeu, para vocês terem ideia que diz que quando a mulher foi pedir ajuda para Jesus, ele seguiu andando e disse: não, eu vim somente para os filhos perdidos da casa de Israel. Mas depois a mulher foi ousada e a fé dela ajudou na cura da filha, ajudou Cristo ter piedade dela. Então, ali nós vemos claramente que, primeiramente, Jesus Cristo veio para a casa de Israel. Mas, depois desta divisão de Israel e igreja, como eu disse nas nossas aulas de escatologia, depois que Jesus Cristo ele reina e ele rasga o véu do templo e ele morre na cruz, esta divisão entre judeus e gentios, entre Israel e igreja, ela não existe mais. É um povo só. O povo que aceita Jesus Cristo é o povo de Deus, né? Então hoje sim, hoje todo judeu e todo gentil que aceitar Jesus Cristo fará parte da igreja. Mas naquela época não é assim. É por isso que o Evangelho ele primeiro vem para os judeus, porque os judeus eram o que tinham a palavra, né? O Antigo Testamento. E então, a partir do povo judaico, Jesus ele vai para pegar as nações, certo? Agora, Cristo é um homem que veio de uma pequena aldeia de Nazaré e ele iniciou sua missão na Galileia, e a localização disso é periferia. E aquela região que ele estava não era o centro religioso de Jerusalém, ao contrário do que era esperado. Os judeus achavam que ele viria para Jerusalém, né? Que Jerusalém era o centro religioso ali do mundo judaico antigo, certo? E ele realizou uma salvação que supõe uma mudança de vida de dentro para fora, do espírito para a carne, não da carne para o espírito. Ele disse que primeiro você deve mudar o seu interior para que então o exterior tenha luz. Ele não agiu como um Messias régio que derruba o poder vigente, que reina de forma humana, que é alguém que vai derrubar o governo. Não, ele não fez esta lógica humana que isso veio. Ele sempre disse: o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. Ele não veio salvar o judeu
de Roma, ele não veio salvar o judeu de Babilônia. Ele veio salvar todos os homens, ser maior inimigo, e como o maior inimigo do homem, o pecado, Satanás. Então, ele veio trazer uma salvação. Cristo, ele não veio trazer ele não veio salvar o homem ele não veio salvar o homem de Roma. A vitória de Cristo não foi quando ele estava perante Pilatos inventor. A vitória de Cristo foi quando ele rasgou o véu do templo, morrendo na cruz e ressuscitando. Esta foi a vitória de Cristo. É por isso que o judeu até hoje ele não consegue aceitar Jesus, porque Jesus que o judeu ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu que o profeta Isaías ele não estava declarando acerca de um reino milenar na terra, mas ele estava declarando a respeito de um reino espiritual que seria vivido no céu. É disso que Jesus Cristo estava falando. E é isso que cumpre a missão principal do Evangelho, que é a boa notícia. É isto que cumpre os requisitos da lei de Moisés. A vitória de Cristo na cruz. É isto que cumpre. Portanto, para os cristãos, o Evangelho a ser proclamado não poderia ser como tantos outros conhecidos naquela época, que chegava, que era relacionado a imperadores que tinham contexto sociocultural de um reino religioso e militar. Não, o Evangelho, então, ele precisaria ser definitivamente a porta que seria para a entrada do reino divino. Naquela época, o que valia era as armas, era as coisas. E Jesus, ele decidiu o seu nascimento até a sua formação, até a sua ressurreição. Ele sempre veio trazer uma mensagem de esperança. Os judeus, eles ainda estão cegos. Eles ainda não atinaram que Isaías ele veio trazer uma mensagem do que isso que viria da forma que ele veio. Os judeus ainda não compreenderam Isaías. Os judeus ainda não compreenderam nem Moisés, que era Moisés, né? Então, para o judeu, o Messias ele viria com alguém
um líder militar, eu já falei sobre isso, mas eles ainda não compreenderam o que era a o que era a mensagem de Jesus. Eles não enxergaram ainda que tudo aquilo que era do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Mas um dia eles vão enxergar isso e eles vão se converter, né? Vão fazer parte da igreja. O Senhor, ele não tem dois povos. Ele tem um povo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Este povo é feito de judeus e de gentios. Se os judeus se aproximarem dos cristãos hoje, eles se englobam na igreja de Cristo e será todo mundo salvo. Senão, não adianta eles terem nascido no reino de Deus, não adianta eles terem seguido as leis de Moisés, não adianta nada disso. Se eles não aceitarem Jesus Cristo, eles serão perdidos. Agora, eu creio sim que eles ainda aceitarão a Jesus Cristo e estarão conosco. Bom, então o nosso próximo passo é ver a formação dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como se deu, qual é o gênero literário do evangelho. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre o que Jesus Cristo ele veio trazer para nós, né? O que ele veio trazer para nós. Nós vimos que um dos solos da reforma protestante foi sola Cristo. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, emancipação limitada e perseverança do santo. Esses são 5 pontos. E o capítulo que trata sobre o pecado e o livre. Nós vemos na depravação total e depois nós veremos sobre isso. Por que o homem precisava de um Salvador? Mas nós também enxergamos no calvinismo que o apóstolo, o monge Martinho Lutero, ele dizia que somente a Cristo. Paul Washer,
em seu livro Viver o Evangelho, ele diz: uma vez eu estava pegando e um jovem rapaz veio a mim após o sermão. Todo empolgado, ele disse: você está certo, irmão Paulo. Jesus é tudo que precisamos. Eu completei: meu jovem, Jesus é tudo o que temos. Para dele, fora dele não há nada. Tudo o que temos é Cristo, nada mais. Então, esta mensagem de sola Deus, sola Cristo, é uma mensagem que nós veremos mais a seguir, que foi uma das respostas de Martim Lutero à Igreja Católica, que queria vender indulgências. E esse ponto do Sola Cristo é para trazer uma mensagem para dar somente a Cristo o valor e saber que não é o Evangelho, a salvação, ele não vem por meio de um homem ou por meio de pagamento de indulgências, como é feito no século XVI, né? 15, 16 ali na Igreja Católica. Não. O Evangelho, ele vem somente por uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que pagou pelos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Né? E o irmão Paul Washer, ele apresenta, né? E o pastor Iago Martins apresenta que somente Jesus Cristo é o Senhor para nossa salvação. Somente Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Né? Depois nós veremos sobre isso, mas o que vale entender é que a cadeira da cristologia, a disciplina teológica da cristologia, ela nos ajuda a entender que este homem chamado Jesus, o Cristo, ele é um homem que ele traz a redenção nele mesmo, né? Então, eu quero convidá-lo agora a ver o processo de criação, de formação dos evangelhos e como o gênero literário que envolve a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, eles não surgiram numa biografia ou num relato da história de Jesus de Nazaré, de modo como entendemos o termo atualmente. Mas como então esses
Você queria que eu pregasse na sua igreja? Você vê mesmo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um botão de inscrição. E aí, eu não sei aqui o que aparece para você, porque para mim aparece como administrador. Mas tem um botão de inscrição aí embaixo que você aperta, Diogo, e vira membro. Não são judeus que querem que isso faça rituais. Sim, sim, porque o judeu que acredita em Cristo, ele pera aí que eu tô vendo aqui quem convidou. Pera aí. Ah, achei que você tava me convidando. Eu também gostaria de pegar na igreja. Mas você pode pegar a história da teologia, né? Tem vários livros, como por exemplo, eu não sei se você é reformado, mas esse livro aqui do Iago Martins, Cristão Reformado, é um livro bom para te dar ideias das doutrinas. Um outro livro que eu indicaria seria o livro da formação dos evangelhos, que é este livro, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos, de Cristiano Alexo Simões, né? Eu acho que por aí você já consegue uma boa base. Achei que você queria que eu pegasse, iria me sentir honrado. Então, respondendo ao José Neto aqui, eu acredito que uma pessoa que é um cristão, ele não deve voltar às práticas do judaísmo, inclusive porque Paulo ele rechaça essa ideia quando ele diz que isso seria cair da graça a qual recebemos. Então, seria um retrocesso eu voltar às práticas do judaísmo, enquanto eu entendo que tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Não se trata de que Cristo apagou a importância, não. É diferente. Cristo cumpriu. Cristo não aboliu a lei. Ele cumpriu. Então,
Qual a sua igreja? Então, nós precisamos entender que na história de 2.000 anos de cristianismo, não tem espaço para volta de práticas do judaísmo. A gente vê hoje, né, igrejas cristãs judaicas. Não. O que vale é os princípios que Deus ele predeterminou, como os 10 mandamentos, como as leis, né? Mas não as leis ritualísticas. Estas leis eram para um período específico. Agora nós estamos num período da graça de Cristo. E Paulo chama isto de cair da graça, cair do evangelho, né, de como nós recebemos de nosso Salvador. Então, eu não devo voltar às práticas judaicas, o que eu devo é esperar que a boa obra se cumpra em mim, para que tudo aquilo que foi profetizado ao longo de toda a história judaica do Antigo Testamento e nesses 2.000 anos de história da igreja possa ser cumprido, ok? Você é meu irmão e sempre será. Peraí que eu não peguei a outra pergunta. Cadê a pergunta do José Neto aqui? Eu tô com sono. Segundo o Evangelho, correto não seria nem ter nem... Eu não entendi a pergunta, José. Por favor, pode refazê-la? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Façam perguntas aí, pessoal. Então, o que eu preciso entender que a formação dos evangelhos é para que nós possamos entender quem é Jesus Cristo, o que ele espera de nós, o que nós seremos após a ressurreição do último dia, como viveremos com Deus. Todas essas questões são brevemente respondidas na Bíblia, sobretudo nos Evangelhos. Tem perguntas que nem os apóstolos, nem Jesus Cristo responderam, como por exemplo, por que existe mal? Qual é a diferença entre soberania de Deus e livre-arbítrio humano, né?
as duas naturezas de Cristo, isso a Bíblia não me diz e não me dá espaço para me levar. Ela permite com que eu até possa pensar alguma coisa, mas ela não permite que eu defina nada. Isso é o que a gente chama na teologia, tanto a teologia da hipotástica da igreja, mística de Cristo, tanto a teologia das duas naturezas de Cristo, a natureza da Trindade. Isso são mistérios da fé que a Bíblia não me dá autoridade para que eu possa chegar a um dogma sobre estas coisas, e quem faz isso está errado, certo? Se o corpo espiritual tem certezas, eu acredito que existe apenas uma única igreja viva e verdadeira sobre a face da terra. E é que quando falo igreja, eu não estou me referindo a uma instituição. Eu estou me referindo a um corpo de crentes que adora Jesus Cristo e que nele põe as suas esperanças como regra de fé e prática Bíblia Sagrada. Então, presbiterianos, batistas, assembleanos, todas essas igrejas fazem parte do corpo místico de Cristo. Eu posso ter diversidade na unidade. Existe espaço para isso. O que não existe espaço na Bíblia é para heresia, como por exemplo Mormons, testemunhas de Jeová, alguns da igreja, me esqueci o nome agora, adventistas, né? Existem coisas que não são corretas, né? E portanto não são igreja. Mas aí também tem espaço para algumas divisões doutrinárias dentro da igreja, desde que estas divisões não sejam divisões que vão contra princípios caros da Bíblia, ok? Por exemplo, eu posso ter uma ideia diferente de você sobre o milênio, ou sobre quem é a besta. Agora, eu não posso ter uma ideia diferente acerca das duas naturezas de Cristo, acerca da Trindade. Eu já vou te responder, Joe. Então, nós podemos entender que a diferença ela é saudável, desde que a diferença não vire heresia. Quando a diferença vira heresia, então ela não é uma diferença, mas ela é uma doutrina de demônio, certo? Eu não sei,
você pode pesquisar na internet e tentar ver qual é. Tem algumas lojas como a Amazon, até as lojas, né, de pastores como Docedos de Teologia, ou como de Zescope, né? Essas são boas igrejas. Essas são boas lojas, desculpa. Vamos lá. Primeiro Jerusalém, mas não tem uma igreja protestante. Olha, eu acredito que o dízimo não é uma heresia. Eu entendo que existe base bíblica, mas esta base bíblica não me dá uma ideia de obrigatoriedade, certo? Então, por exemplo, o pastor ele acredita que o dízimo é uma boa maneira para a contribuição na igreja dele, ok? Agora, ele não pode dizer que um membro irá para o inferno se ele não pagar o dízimo, certo? Eu acho que quando o dízimo entra na obrigatoriedade, então ele vira heresia, certo? Mas o dízimo como oferta, o dízimo, é claro que nós temos que também ter uma ideia sobre a obrigatoriedade, porque às vezes a gente diz assim, a pessoa que cobra dízimo é herege. Até pode ser, mas tem pastores que se não cobrar o dízimo, a igreja não sobrevive, né? A gente sabe que tem igrejas pequenas assim. Então, eu acho que este dízimo, embora uma coisa bíblica, eu acredito que neste caso é uma coisa casual, né? Cada um devem ver isso. O dízimo não é para os levitas, pois os sacerdotes não poderiam trabalhar e plantar. Bom, se você tomar como base isso, então Jesus Cristo está errado quando ele aceitava ofertas do povo. Porque eles também não podiam trabalhar, eles passaram testando só evangelizando. Então, é isso que eu acho. Eu acho que tu tem que tomar um caso por caso. Tu não pode dizer assim, se eu passo cobra o dízimo, então ele é uma não é de Deus. Não, eu acho que contexto ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso para se aproveitar. Ele está fazendo isso para tirar vantagem. Ou ele está fazendo isso porque sem aquele dinheiro a igreja não sobrevive. Porque ele tem um trabalho, ele tem, ele ajuda as ovelhas,
ele está ali quando precisam dele, ou ele só quer o dízimo e não quer fazer mais nada, ou ele quer o dízimo para comprar mansões luxuosas. Eu acho que depende do contexto, ok? Como você bem disse. Então, acredito que o Evangelho, depois a gente vai falar do processo das narrativas e a forma narrativa dos Evangelhos, mas peraí, gente. Pois é, eu participava de uma igreja, claro que eu não vou tomar ela como base porque ela é de uma seita, tá? Agora, eu participava de uma igreja que todos eram voluntários, não existia pagamento de pastor e todos pagavam dízimo, certo? Então, este dízimo é destinado para ajuda humanitária, para ajuda de missionários, para ajuda de pessoas que estavam passando por um problema financeiro. E aí o pastor ajudava com um rancho. Então eu acho que nesse sentido o dízimo ainda vale para hoje. Agora, não no sentido de ter que sustentar o pastor indiscriminadamente, porque senão tu vai pro inferno. Não, eu acho que isso é heresia, isso é doutrina de demônio, ok? Não, eu acho assim, eu acho que o dízimo, desde que ele seja bem. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que o dízimo, desde que ele seja bem administrado e que haja transparência entre os irmãos, então o bispo recebe o dízimo, o pastor, mas quando um irmão quiser saber, tá, o que foi feito com o dinheiro que foi pago, eu acredito que se tiver isso, que se pastor não se recusar de mostrar, eu acho que é válido. Eu ainda acho que é válido um pagamento de 10% e tal. A partir do momento que o pastor não quer mostrar, que o pastor não quer ver o jogo, eu acho que aí já se torna complicado, tá? Alguém tem alguma outra pergunta? Sim, a questão de 10% do dízimo, na minha visão, é uma questão simbólica. Se uma ovelha não pode pagar 10%, nós temos que ter piedade e não cobrar mais do que ela pode. Exemplo disso é a mulher que deu o dízimo, que pagou
duas moedas no gasofilaço na época do Antigo Testamento, e Jesus Cristo disse que ela deu muito mais do que os sacerdotes e do que aqueles homens que faziam com que cada moeda caísse no gasofilaço para ouvirem e serem recompensados pelos homens. Então aqui a questão não é a quantia que se dá, a questão é como se dá aquele dinheiro para o reino de Deus. É esta a questão, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu, por exemplo, aqui, eu não sou uma igreja, não sou uma instituição. Eu não cobro dízimo, né? Tem pastores, tem evangelistas que eu sei que cobram para fazer a obra. Mas uma igreja, ela só pode cobrar, na minha opinião, a partir do momento que ela presta um serviço para a comunidade, que este serviço tenha custo. Então, por exemplo, a minha igreja ajuda instituições carentes. Bom, então é necessário que haja um custo disso. Este custo, desculpa, o pastor não tem condições, então esse custo vai sair da comunhão dos santos, dos irmãos, e esse valor será inteiramente destinado a essa causa. Eu acho que isso é justo. E como eu disse, desde que quando os irmãos quiserem, eles também tenham acesso a como aquele valor foi gastado, de que forma, quem ele ajudou. Eu acho que aí é válido. Agora, de alguma outra forma que o pastor esconda o jogo, que o pastor tenha rabo preso, eu acho que aí não é válido, tá? Sim, eu também participava de uma igreja que fazia rancho, tapar irmãozinhos em necessidade. Aí é o justo. Oi, irmã. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria muito pegar numa igreja, querido. Muito. Mas infelizmente não tô vendo jeito. Arte sacra, o que você definiria como arte sacra? Música?
É, eu acho que é o seguinte, música não tem problema, desde que esta música não tenha doutrina de demônios. Então, por exemplo, tu não vai escutar uma música profana. Tu não vai escutar uma música que diga que o sexo ilícito é normal. Tu não vai escutar uma música que te afaste de Deus. Então eu vou colocar um hino da harpa, eu vou colocar um Fernandinho, eu vou colocar esses tipos de louvores. Agora, a parte de imagens, de arte, de tu e perante a imagem, eu acho que aí já é idolatria, não. Não deve ser feito, não. Desculpa se eu não entendi bem a pergunta. E eu não tô entendendo, irmão José, desculpe. Coloque melhor. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. A gente já saiu bem do assunto dessa live. Mas vai lá, não, José, quero entender. Então, o que eu digo, gente, é que nós já estamos a 1 hora de live. Eu peço que os irmãos orem pelo Rio Grande do Sul. E, gente, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Posso? Eu sei que é ruim que eu faça essa pergunta sempre, mas eu quero. Por exemplo, se eu tenho um quadro de São Miguel Arcanjo por simplesmente certo. Não, de boa, eu acho que tu pode colocar ele na tua casa como uma lembrança, sei lá, vou pendurar na parede. Por exemplo, para mostrar uma coisa aqui para vocês, para elucidar isso aqui. Eu tenho na minha parede, vejam só, eu tenho na minha parede imagem de uns lugares e de umas pessoas, certo? Essas imagens, elas são veneradas. Eu fico prestando culto, eu fico dizendo, ai como vocês são bons, eu fico pedindo coisas. Não, eu apenas tenho essas imagens aí que eu não vou entrar em discussão quem são, tá? Mas eu tenho essas imagens e eu gosto de lembrar, né? São amigos e tal. Mas eu não fico venerando, eu não fico adorando, né? Eu não fico pedindo que eles intercedam por mim.
Não, eu entendo que são imagens de pessoas que eu gosto, mas não são imagens para ter algum tipo de adoração, nem de veneração. Essa diferença da Igreja Católica entre idolia e idolia, para mim tudo cai no segundo mandamento: não adorar, não falar de não adorar e não prestar culto à imagem, ok? Quando você fala da igreja ortodoxa, você está se referindo à igreja católica? Eu não estou entendendo. Então, por exemplo, a igreja católica, ela vende pedaço da cruz de Cristo, ela vende, né, ah, pouco do leite de Maria. Ela diz que Maria é Imaculada, que foi concebida sem pecado. Até tem um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Eu acho que tudo isto, elas são, elas têm, só para esclarecer, eu tenho essas pessoas aqui, pô, da época que eu era mormon e eu ainda não tirei, tá? Então é por isso, certo? Mas eu acho que a partir do momento que você atribui a eles algum poder ou alguma veneração, né? Eu acho que você já está cometendo idolatria. Idolatria, pela palavra de Deus, é doutrina de demônio. Que não é apenas uma imagem que você está adorando. Você está adorando Satanás através dessas imagens. Porque não é uma estátua apenas. É muito mais que isso. A gente sabe que os demônios, eles se apoderam através dessas imagens de pessoas. A gente sabe que isso já aconteceu ao longo da história. Então, não é, é uma falta grave, é uma quebra do do terceiro mandamento do decálogo, ok? Então, com todo respeito aos católicos, é idolatria. Mesmo que tu faça diferença entre idolia e hiperolia, é idolatria de qualquer forma. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não terminei de falar sobre a. Sim, eu tenho uma série justamente sobre isso aqui no canal.
Hoje faço parte de uma igreja chamada Confessional 5, que é uma igreja calvinista que é nova aqui na minha cidade, que ela não tem em outros lugares, mas ela é uma igreja que ela segue a forma de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é isso. Quarto, bom, você tem. Eu acredito que não, porque é uma coisa que está fora do seu controle. Agora, você pode sim, se você não adora essas imagens, como eu disse, o problema é a adoração. Agora, se existe adoração dessas imagens dentro da sua casa, eu acho que você deve conversar com não sei quem mora com você, se são seus pais, enfim. Mas se você tem algo contra a fé dentro da sua casa, fazendo disso um objeto de culto, mesmo que não seja você, eu acredito que você deve conversar. A partir do momento que você conversou e não teve jeito bom, das suas uma, ou você tem a sua mente tranquila, sabendo que você fez a sua parte, ou então, se você realmente não se sente bem, então junte um dinheiro e vá morar em uma casa separada de seus pais. É isso que eu tenho para dizer, né? Nós não podemos colocar sobre nossos pais, nós podemos alertar, podemos falar que nem eu aqui em casa eu falo muito que a religião mormon é uma seita, é uma religião que não é correta. Agora, eu respeito meus pais e eu não posso chegar e obrigar eles a deixar a religião. Da mesma forma, você não pode chegar e dizer: ah, não, tira essas imagens aqui, não. Aqui é a casa deles, eles que pagam as contas. Então, tu tem duas opções: ou tu enterra nas mãos de Deus e vive, e Deus vai entender, tenho certeza. Ou então, se você não se sente bem, junte um dinheiro e vá morar na sua própria casa. Essas duas soluções que você tem hoje, certo? Eu não conheço a sua realidade, mas pelo que você está me dizendo é isso, tá? Eu queria fazer um programa aqui de pergunta ao evangelista, mas não tenho pergunta suficiente. Eu estou gostando, gente. Ah, lembre, atingimos aqui no TikTok 1.000 pessoas, ok? 1.000 seguidores. Então, muito obrigado a você.
Gente, eu vou ter que ir, mas na aula que vem, hoje nós falamos sobre o início dos evangelhos, do processo, e na aula que vem eu peço que vocês venham com que nós possamos analisar isso. Gente, eu quero fazer uma pergunta agora, posso? Só para concluir a live. Vocês sabem, eu sempre fui claro aqui com vocês sobre isso. E eu tenho depressão, infelizmente. E uma das causas dela não poder cumprir o propósito para o qual eu fui designado. E até me emocionei quando falaram da possibilidade de me chamar, porque eu peço ao Senhor há anos que me dê a graça de anunciar o Evangelho ser ministro. E isso é uma coisa que não somente isso, mas a minha deficiência em geral. E todas as coisas que me levaram a isso, né? Hoje, infelizmente, eu não consigo ir à igreja. Queria ficar, ter um vínculo como liderança. E tá a cara, por mais que eu fique feliz quando você se dizem, ah não, Deus ainda tem uma grande obra na tua vida, tu ainda vai ao altar, tu ainda vai pegar e tal. Muita gente já diz isso. Eu, às vezes, vou ser sincero, não entenda mal. Eu fico feliz por essa, enfim, como vou dizer, essa coisa de vocês me incentivar e tal. Mas às vezes eu pergunto se isso é verdade, sabe? E eu queria perguntar isso, vocês realmente acreditam quando falam isso? Ou vocês só falam isso para consolar? E por favor, não me entenda mal, não tô, não tô colocando dúvidas na boca de vocês, não tô também menosprezando isso. O que eu estou perguntando é que se vocês realmente acreditam, acredito nisso.
É, pois é. Verdade, José Neto, verdade. E sei lá, sabe que eu muitas vezes eu já até pensei em, em parar, sabe? Mas muitas vezes eu não consigo parar, sabe? Eu não consigo. Eu não consigo, sabe, largar isso aqui. Eu não consigo largar de pegar vocês, porque eu amo o povo de Jesus, sabe? Eu amo estar falando da palavra. Eu amo, eu admiro pastores com uma eloquência, sabe? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e outros como ah, pastores como Lucinho Lamartine Pozella, Iago Martins, e, também um pastor daqui, o pastor reverendo Felipe Maduro, é o nome dele. Enfim, uh, e às vezes, sabe, eu acho que Deus, ele, eu, às vezes eu acho que foi Deus, às vezes eu acho que fui eu que coloquei essa vontade no meu coração, mas às vezes eu acho que, me desculpem, irmãos, me desculpe se eu tô sendo tão sincero, mas às vezes eu acho que é só, é só uma ilusão que passa pela minha cabeça. E como vocês sabem, a gente não, não é, não é firme, não é forte o tempo todo. Então, me desculpem. Mas a gente volta na aula que vem. E eu queria perguntar uma coisa. Vocês conhecem alguém que poderia fazer cortes das lives aqui pro canal? Vocês conhecem? Com certeza, não. Eu amo. Billy falou, né, que tem um filme, inclusive, que diz que existe aquele filme Até o Último Homem, né, que aquele homem não descansou até que o último fosse salvo. Então, a nossa oração é que possamos ser alcançados pela luz do Evangelho. Opa, muito obrigado. Opa, opa, limpes. Muito obrigado. 14 rosas. Opa, mais? Obrigado, irmão.
Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Eu peço que, se você puder também, uma das coisas que eu queria muito é que vocês pudessem se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Porque aqui tem 1000 e poucos e lá tem 300. Para que os nossos vídeos possam realmente atingir pessoas, eu peço que você curta, você Infelizmente, sua compartilhe. descrição não é específica o suficiente para identificar o canal do YouTube que você procura. Lá Para te ajudar da melhor forma, nosso canal preciso do de mais YouTube, detalhes. Sua compartilhe. descrição não é específica o suficiente para identificar o canal do YouTube que você procura. Lá Para te ajudar da melhor forma, nosso canal preciso do de mais YouTube. detalhes. De música, tutoriais, vlogs, etc. Público. Quem é o público-alvo do canal? Nome do canal. Você lembra de alguma parte do nome do canal? Com essas informações adicionais. Público. Quem é o público-alvo do canal? Nome do canal. Você lembra de alguma parte do nome do canal? Com essas informações adicionais. Depois vendo aqui. A nossa oração é que mais e mais pessoas possam chegar ao nome de Jesus Cristo e que se rendam a este amor. Sim, o nosso canal lá, nós temos 2 canais, o do Ministério Geral e do canal principal. Ministério é vinderquisso.net. O nome do canal principal é este, Debate Cristão Saudável, tá? Então vão lá, se inscrevam, mas se inscrevam mesmo, ative o sininho das notificações e que possamos seguir e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu vou orar para nós encerrar e na aula que vem falaremos mais sobre as características dos textos dos evangelhos. Eu tô aqui tentando fazer um curso longo e aprofundado sobre a palavra de Deus, então ainda temos muita coisa para ver. Hoje eu queria falar mais sobre as formas narrativas e tal, mas foi por outros caminhos e isso é muito bom. Que Deus abençoe todos. E eu não sei se alguém consegue abrir aí a janelinha. Vamos orar para encerrar e pedir. E vamos pedir ao nosso Senhor que possa estar conosco e orar pelas vítimas aqui do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe. Muito obrigado por todos os nossos assinantes e todos os presentes aqui.
vamos que na nossa fonte e orar agora o Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor, que nos dê força e disposição, ó Pai. Nos dê direcionamento espiritual, que possamos, Senhor, viver nesta terra, cumprindo o propósito para o qual fomos chamados, Senhor, que por meio da pregação da Tua Palavra e por meio não de elucubração, mas de exposição da Tua Palavra, o Teu Santo Espírito, possa confirmar o Teu Evangelho nos corações daqueles que necessitam, que possamos ser alcançados e se o Senhor achar conveniente, que possamos ser aprovados por Ti. Abençoe as vítimas do Rio Grande do Sul, Senhor, lembra o estado das enchentes, que o Senhor possa nos ajudar e perdoar novamente nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos. Voltamos vídeo que vem. Vídeo que vem eu quero falar um pouco da formação do Evangelho e vamos falar sobre a doutrina da salvação do solo Cristo, que Lutero defendeu por meio também das 95 teses que ele deixou na porta da igreja dos Wittenberg, certo? Eu queria ter falado sobre isso hoje, mas não deu. Eu peço então que você possa, se você tiver acesso, você possa ler o capítulo para nós discutirmos a aula que vem. É o capítulo 3 do cristão reformado Diago Martins, certo? E também possa ler, se também tiver acesso, ao livro no capítulo 2 do Evangelho Sinótico de Atos dos Apóstolos. E se você quiser saber quais são os livros que eu uso para as aulas, tem tudo lá no nosso site, teologando.wordpress.com. Tá bem? Que Deus abençoe todos. Temos 2 sites, vá lá no nosso canal e confia. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.